Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E na nossa contagem regressiva, faltam agora 242 dias para a gente se livrar desses males todos que nós estamos passando aqui no nosso país, elegendo um novo governante. O povo brasileiro, na sua ampla maioria, não pode se identificar com alguém que tem um comportamento imbecil, comportamento cretino, comportamento idiota. E aí, gente, não é nenhum xingamento pessoal, por incrível que pareça. Essas categorias são encontradas nos dicionários e mostram que são formas de identificar pessoas com pouquíssima inteligência. A gente não pode exigir que o governante do nosso país seja um Einstein, seja um prodígio de inteligência, mas a gente pode exigir que ele tenha alma, que ele tenha coração e que ele se importe com as outras pessoas. Até o momento que eu estou falando com vocês, o presidente da República simplesmente ignorou o massacre de um refugiado aqui no nosso país. Que ao final eu vou falar para vocês, vou contar uma historinha, né, que tem a ver com isso, mas é muito chocante ver a forma como uma figura se utiliza de outros seres humanos apenas para fins eleitorais. Ele fala de refugiados venezuelanos que fugiram do socialismo da Venezuela, mas ele não fala de refugiados haitianos que fugiram do capitalismo do Haiti, de refugiados congoleses que fugiram do capitalismo do Congo. Ele mistura essas categorias e faz apenas proselitismo eleitoral. Ele não diz coisa com coisa. Ele é um homem que terceirizou o nosso país a todos os grupos de gangsters, abutres, oportunistas, vigaristas, de dentro e de fora da política. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, porque quando um analista da política aqui no nosso país, da realidade, chama o presidente de criminoso, com responsabilidade, enquanto cidadão, jornalista, advogado, é uma coisa. Mas quando o ministro da nossa Suprema Corte afirma oficialmente, nas entrelinhas para quem quiser entender, que o presidente é um criminoso e o Procurador-Geral da República faz olhar de inútil paisagem, aí tem uma coisa muito interessante e muito importante que eu vou comentar com vocês. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos também. Você que é muito bem-vindo. Para se inscrever é só clicar no símbolo, na carinha do José que está aí no seu monitor, e você vai participar conosco todos os dias aqui do nosso portal, sempre lembrando que nós abrimos um chat sempre antes das 5 horas da tarde para bater um papo com vocês. Se gostar também, dê o seu joinha porque é fundamental e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o presidente da República, ele comete atos falhos muito graves, né? E que mostram quem é o personagem. E chamar o presidente de criminoso, ou chamá-lo de ignorante, ou chamá-lo de imbecil ou de idiota, acaba sendo apenas o retrato de uma situação verdadeira. E nós temos o direito de fazer esse tipo de análise e de fazer esse tipo de crítica, porque ele está ali não para representar um papel de um idiota, mas para representar o papel de um mandatário do nosso país, da integralidade do povo brasileiro. E ele vai cometendo os atos falhos, né? Aliás, o presidente da República, ele pouco trabalha. Hoje, você que sempre pergunta sobre a agenda do presidente, é fácil, gente, entrem lá no www.gov.br, agenda do presidente, vocês todo dia poderão acessar. Hoje ele teve um compromisso de manhã cedo de 45 minutos, onde ele ficou resmungando, vou mostrar para vocês aqui, né, um trechinho mínimo, e depois ele fica 3 horas e 45 minutos almoçando entre aspas, né? Ele vai dormir, puxar uma paia, vai ficar na internet futricando, falando com o filho, conspirando, né? Vai ficar ali mostrando seus temores, enfim. E depois ele retornou ao trabalho, entre aspas, das 14 até às 16h30. 2 horas e meia, tá bom demais, né? Muitas pessoas ficam até dizendo, olha, é melhor que ele trabalhe pouco, que ele se envolva pouco, porque quando ele se envolve, ele acaba fazendo grandes besteiras, grandes estupidezes. Pois bem, aí ele foi lá na cerimônia de manhã cedo e cometeu um ato falho, que é esse aqui. Vamos pegar aqui, depois eu vou falar dos crimes, né? Vamos lá. Essa cadeira, para quem quer ser honesto, é o pior lugar do mundo. Essa cadeira, para quem quer ser honesto, que está se referindo, é a cadeira da presidência da República. Ele falou isso com ar de lamento, né? Ele talvez preferisse ali que a presidência da República fosse um lugar onde você pudesse ser desonesto e ninguém percebesse.
Mas na cabeça dele, ele não está cometendo nenhuma desonestidade com dinheiro público, na medida que ele fica um mês sem trabalhar, dando cavalinho de pau no Beto Carreiro, dando jet ski, juntando 200 seguranças, gastando dinheiro público para não fazer nada, enquanto o povo da Bahia estava submerso, enquanto as tragédias no Brasil vão se sucedendo, enfim. Então, para ele não tem nada de errado nisso, mas a gente tem que alertar o tempo todo, inclusive as pessoas que seguem Bolsonaro, o que é que está acontecendo no Brasil, como as pessoas estão ficando desalmadas, como a gente está perdendo aquela alegria de sermos brasileiros com essa gente tão rancorosa, essa gente tão ressentida, essa gente que faz da violência um comportamento no cotidiano. E aqui no Portal do José, muitas pessoas aparecem aqui. No começo eu ficava assustado, agora não, já entendi o fenômeno. Nós estamos hoje com uma parcela da sociedade que a gente pode chamar de os bolsossadomasoquistas. É o cara que sofre, está tendo prazer em sofrer, a vida dele está se desmilinguindo, mas ele fica mais feliz se um outro estiver sofrendo igual ou pior do que ele. Isso é uma coisa muito doentia, né? O presidente da República, que não disse nada agora sobre o assassinato desse congolês, talvez se ele fosse falar alguma coisa, ele falasse uma grande besteira do tipo, se estivessem todos armados, isso não aconteceria, ou teriam morrido todos, sei lá. E daí? Eu não sou da ONU se morreu um refugiado aqui no Brasil. O mesmo presidente que fica fazendo proselitismo covarde, que os venezuelanos que vêm para o Brasil estão fugindo do socialismo, ele não comenta dos haitianos, né? Como eu já conversei com vocês, que fogem do capitalismo do Haiti, dos congoleses que fogem do capitalismo congolês, enfim, dos refugiados de todas as partes do mundo, que circulam por todas as partes do mundo, são pessoas que estão reclamando do regime econômico. É muita cretinice, é muita imbecilidade, enfim, mas é o presidente que nós temos e que é o anti-exemplo de alguém com alguma sanidade, né? Bom, e aí, dentro desse contexto, a gente viu ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, que será substituído pelo Alexandre de Moraes. Então vejam o tamanho do chumbo que vem vindo por aí, em relação a quem faz crimes contra o Brasil, contra as instituições. Disse de uma forma bem direta que o presidente é um criminoso, o ministro Barroso. Vamos acompanhar aqui. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo. Gente, isso que o Barroso falou está previsto no artigo 325 e 327 do Código Penal. Isso é crime. E o que o senhor Augusto Aras fez depois desse pronunciamento? Ele fez esse cara de inútil paisagem. Ele está vendo um ministro da Suprema Corte chamar o presidente de criminoso e não é com ele. Embora, eu vou mostrar para vocês que por trás dos panos, porque isso ninguém viu até agora, né? O Augusto Aras está também atacando a figura do presidente da República, como tem que fazer, atacando juridicamente, né? Vou mostrar para vocês rapidamente o que é isso. Então, o Barroso levantou essa questão. Gente, eu fui ver aqui o despacho da delegada da Polícia Federal em relação a esse crime do Bolsonaro, do deputado Felipe e de um outro funcionário ajudante de ordens lá do Bolsonaro que está sempre com ele nas suas lives, né? O Bolsonaro e o deputado têm imunidade parlamentar, então eles não podem ser indiciados agora. Mas o outro que não tem imunidade, que a gente pode chamar de bucha, esse a delegada já está enquadrando e esse vai ter um destino mais rápido, um destino pior mais rápido. Me refiro aqui ao senhor Mauro César Barbosa Cid, que está sendo enquadrado aqui no artigo 325, parágrafo 2º, combinado com o artigo 327, parágrafo 2º. Ele é aquele ajudante de ordem que fica com o Bolsonaro, atuando ali nas suas lives, né? Quando você vê a foto da criatura, lembra aquele quadro, né, humorístico, né, Meu Garoto e Meu Pai, né? As duas figuras aqui. Foi esse senhor aí que ajuda o Bolsonaro que levou para ele as informações falsas que o Bolsonaro colocou nas redes, que quem se vacinava ou quem se vacina estava mais disposto a receber ou a ficar doente com o vírus do HIV. É esse tipo de gente, só que esse aí, o Bucha, ele vai começar a enfrentar problemas agora. E aí o Bolsonaro vai contratar advogado para o senhor Bucha? Não, esse vai ficar encalacrado, que é o que está acontecendo muito com esses bolsossadomasoquistas, né? Os que sofrem e gostam de sofrer. O Augusto Aras,
embora ele não tenha falado absolutamente nada no meio dessa história, ele está agindo, segundo aqui o Correio Brasiliense. PGR defende investigação contra Bolsonaro por vazamento de dados. Gente, uma coisa que o Bolsonaro é muito ignorante, e a assessoria jurídica dele parece ser mais ignorante ainda, eles não sabem, ou deviam saber, é que todo inquérito policial, em regra, é sigiloso. O inquérito policial, ele não fica na delegacia de polícia, qualquer pessoa chegar lá, tirar fotocópia e publicar nas redes. Essa é a essência do inquérito para investigar. Você não pode disponibilizar dados de pessoas investigadas. Então, qualquer inquérito, em regra, está sob sigilo. E violar esse sigilo é um crime. O presidente da República precisava ter ali o símbolo de sigiloso, nem as pessoas que operaram no meio dessa história. E quem deu cópia desse inquérito para o deputado que fez a live com o Bolsonaro, deu, segundo a delegada, de boa fé, que foi outro delegado, que atendeu um ofício, porque ele utilizaria algumas informações desse inquérito para a comissão que ele estava comandando dentro do Congresso Nacional em relação às questões eleitorais. Mas não é só essa fala do Bolsonaro, né, que incomoda muita gente e mostra a sua desumanidade. Ele falou essa aqui também, né, que vocês já devem ter visto pela imprensa. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Diz o seguinte: Bolsonaro, faltou visão de futuro para desabamentos. Então ele está criticando aqui as pessoas que, por necessidade, foram para essas áreas de risco, né, e que sofrem os males dessas tragédias. Então você que mora numa barraca de rua, você que está debaixo da ponte, você que mora numa comunidade, você que não tem nada, saneamento básico, água potável, eletricidade, você não tem nada, está faltando para você visão de futuro. O governo não tem nada a ver com isso. O teu problema é que você não tem visão de futuro. Se você tivesse visão de futuro, você mudava para o Havaí, você mudava para as Ilhas Virgens, você virava sócio do Paulo Guedes, porque isso demonstra que você é uma pessoa que tem uma visão de futuro. Então, esse tipo de pensamento medíocre é que vai atingindo as pessoas para todos os lados e acaba resultando em morte, que são produtos absolutamente de uma sociedade sem educação, sem escolarização, sem divulgação, sem incorporação de sentimentos e comportamentos éticos e morais, de preocupação com o próximo, de empatia. Quando a gente tem um presidente que diz que não é coveiro, e daí, o que vocês podem esperar? Um presidente cujos filhos são lobistas de indústria de armas e que estão sendo cada vez mais abastecedores do tráfico e do crime organizado aqui no nosso país? O que você pode esperar quando o presidente flexibiliza o comércio de explosivos, a não identificação de armas, quando ele faz esse discurso a favor da violência e, sobretudo, apoiado por todo tipo de picareta dessas igrejas que apoiam o presidente para cima e para baixo? E a gente precisa falar essas coisas o tempo todo, porque senão, gente, a gente perde o sentido de estarmos lutando para voltarmos para a civilização, né? Porque o Brasil foi jogado nessa situação. E aí a gente vai vendo, né? O presidente, já comentei com vocês na matéria. Eu queria saber o seguinte, quando a gente tiver essa matéria aqui: socialistas vencem eleição em Portugal. Vocês estão vendo aí o Bolsonaro falar que os portugueses estão fugindo do socialismo lá de Portugal? Vocês estão vendo aí os brasileiros não irem para Portugal porque estão com medo do socialismo português? O que é o socialismo? O socialismo é um troço de matar as pessoas, de fazer mal às pessoas. Assistam o vídeo, vou colocar na descrição do vídeo, falando de comunismo e socialismo, se você ainda não assistiu, porque ele está muito bem recomendado, gente. Ainda bem. E a gente vai vendo as figuras desse universo cão, né? Aqui, ó. Aqui a família Bolsonaro indicando aqui uma figura. Auditor bolsonarista assume corregedoria da Receita. Olha a cara da rapaziada. Já mostrei o meu garoto, meu pai, né? São esses os bolsossadomasoquistas, né? Eles vão se blindando, eles fazem um discurso para fora, mas com medo da polícia, eles vão tendo um comportamento numa outra direção. E o Eduardo Bananinha também se filiando aqui ao PL, junto com o Valdemar da Costa Neto, aquele que o general Heleno chamava de ladrão e a própria família Bolsonaro chamava de ladrão também, né? Gente, para finalizar o nosso papo aqui, enfim, lamentando profundamente essa situação que aconteceu no Rio, que a gente já tinha mostrado aqui, né? Quando a gente esmiuçar, a gente vai ver o perfil dos assassinos, que são perfis de pessoas que se identificam com essa não civilização que o Bolsonaro representa, ele é o principal representante,
E ontem, quando eu falei com vocês que eu sou voluntário do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, são situações, foi um período da minha vida muito rico, eu aprendi muito com essas experiências e fiz a minha cartilha para ajudar os empresários a contratarem de uma forma consequente esses rapazes e moças, né? Mas eu quero mostrar para vocês assim, como o Brasil ele pode ser bem diferente em muitas coisas. 2 refugiados da Síria que trabalhavam comigo, o Chad e o Armen, que estão já em outras colocações fora do Rio de Janeiro, enfim, eles eram muçulmanos, aliás, são muçulmanos. E começaram a frequentar um centro de Umbanda, né? Um terreiro de Umbanda, com outro funcionário nosso lá do Lapa Café. E acabaram ficando simpáticos, começaram a frequentar aquele centro, né? Então talvez o meu espaço ali tenha sido o único do mundo que possibilitou a criação de muçulmanos umbandistas, se é que a gente pode dizer assim, né? E eles se davam muito bem, era muito interessante, muito engraçado, é uma experiência de vida que eu vou carregar por todo o sempre, né? E que eu acho que mostra como é o espírito do brasileiro, do carioca, de incorporar figuras diferentes, de outras culturas, de abrir seu coração, abrir a sua casa, enfim. É esse o Brasil que nós sempre fomos e é esse o Brasil que a gente tem que recuperar de volta, gente. Eu acredito muito nisso, é por isso que eu estou aqui e é por isso que já somos quase 500 mil de pessoas aqui no nosso portal. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Se puder, divulgue os nossos vídeos aqui e vamos bater logo esse número de 500 mil de pessoas inscritas aqui, porque esse ano de 2022 vai ser um ano muito importante para a gente ajudar o nosso país a se livrar desse mal todo que nos atormenta todos os dias, né? Gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!